E aí você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse momento de aprendizado. Hoje eu decidi fazer uma aula diferente, certo? Não só resolvendo exercícios, mas mostrando um pouco de teoria. Estou sendo muito cobrado, né, por postar mais aulas aí, mas é que a vida é corrida, né? A gente dá muita aula fora daqui desse ambiente virtual. Mas o bom é que aqui fica gravado para sempre, você pode repetir quantas vezes você quiser e mais. Se você der uma olhada nos comentários, tem muita gente que dá novas sugestões, faz algumas solicitações. Isso é muito importante para a gente saber se a gente está conseguindo atingir as suas expectativas, né? O nosso objetivo é atingir as suas expectativas, conseguir te ajudar. Então, primeiro aviso, se você está aqui e já conhece a nossa metodologia, já faz o que tem que fazer para deixar o canal naquela situação boa, né? E quando você aperta no curtir, que você vai fazer isso agora e se inscreve, você faz com que o YouTube distribua esse material para mais gente. Outra coisa, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu deixei muitos links, né? Links de provas, links de sugestões de outros canais, links de playlists que reúnem alguns conteúdos que a gente já tem aqui com uma grande quantidade de vídeos já para você trabalhar, certo? E hoje, pessoal, se não estiver esquecendo de mais nada, é isso. Hoje eu trouxe teoria com exercícios. Eu trouxe hoje esse assunto que está aí, ó, na tela, concentração comum, certo? Antes de mais nada, antes de essa fórmula nem era para estar aparecendo, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, ó, qualquer tipo de concentração que você for calcular, vai ser o mesmo esqueminha da montagem da fórmula, certo? Então, não precisa você decorar a fórmula, você precisa saber o conceito. Qual o conceito? Você sempre vai pegar alguma coisa que você queira saber como é que ela está em um determinado volume, certo? Qual é essa coisa? Essa coisa é massa, essa coisa é quantidade de matéria que a gente trabalha mostrando no formato de mol. Vai ser o mesmo esquema, vai ser o mesmo formato, vai ser a mesma fração. Aquilo que você quer saber se está mais concentrado ou menos concentrado, sempre vai ficar aqui no numerador, sobre o volume onde ela está, que vai ficar aqui no denominador. Ah, mas eu fiz um café e eu quero saber a concentração molar, mol por litro. Olha o que você acabou de falar. Mol por litro. Você vai obter, fazendo essa divisão, uma concentração mol por litro. É só você saber que a quantidade que tem e o volume onde ela se encontra. Pronto, acabou-se. Depois, resolvendo bastante exercício, você vai ver que aqui a gente representa concentração molar por esse Mzinho aí mais charmoso, né? Com esse cabelo Chanel. Ah, mas eu quero saber a concentração de uma solução onde eu coloquei 10 gramas de açúcar em 1 litro. Gente, 10 gramas de açúcar no volume de 1 litro. Você tem aqui, ó, a massa sobre o volume. Não é a mesma coisa que a gente fez aqui, é a mesma coisa, só muda o nome. E aí você vai obter. Agora, aquela coisa, interpretação de texto que é muito importante, né? Então, assim, aqui vale mais interpretação de texto até do que química, né? A gente precisa de interpretação de texto e um pouquinho de matemática básica. E aí você resolve tudo isso aqui. Porque senão você não vai saber onde é que você bota mal, se você bota embaixo, se você bota em cima, tá? Aquela coisa toda, né? Então vamos lá, vamos deixar enrolar, vamos partir para essa aula maravilhosa que você está aí aguardando. E já vou avisando o seguinte, essa aula não é para você que já está no nível avançado, tá?
Depois a gente vai fazer uma para você. Essa aula é para aquela pessoa que está assim precisando daquele conteúdo mais mastigado possível. Então ela vai ser bem tranquila, bem mastigadinha, bem detalhada. Então não adianta você que já está voando, né, ficar aqui, você vai ficar bem chateado. Outra coisa que eu lembrei, na descrição tem o local onde você já pode pular essa introdução e ir direto para a resolução de exercícios. Eu acho que a gente tem uns 3 ou 5 exercícios aqui. Então você que já está voando, quiser só ver os exercícios para treinar, já vai lá na descrição onde tem um tempinho lá, você marca lá o capítulo e o vídeo já salta, né, para onde você quer. Beleza? Então bora começar. Concentração comum. Acabei de falar para você que você tem que pegar e fazer aquele basicão. O que você quer saber em um determinado volume, certo? Quanto que tem aqui em um determinado volume. A gente costuma separar a concentração comum, depois a gente vai trabalhar com concentração molar, certo? O que é que muda? Concentração comum. Isso aqui, a massa, você vai colocar geralmente em gramas, e aqui o volume você vai colocar geralmente em litros. Como é que vai ficar esse aqui? Gramas por litro. Quando é molar, vai ser o quê? Mol por litro. Pronto, só essa besteira, né? Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que saber onde você vai colocar cada coisa. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Primeiro exemplo. Tem um recipiente aqui, onde eu coloquei, por exemplo, vamos supor que cada unidade dessa aqui, cada bolinha dessa aqui seja correspondente a 1 grama, certo? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 gramas. Então, uma das coisas para você jamais errar nesse tipo de questão é você organizar os dados, tá? Então você tem aqui, ó, massa. Quanto que eu tenho de massa aqui nesse recipiente? Eu tenho 4 gramas. Não interessa qual o volume que vai ter aí, a massa do que eu estou dissolvendo do meu soluto não vai mudar, né? Aí eu vou colocar o solvente, vou colocar água. Vamos supor que a água ficou nesse nível aqui, ó. Vou colocar até azulzinho aqui, né? Pra gente imaginar aqui até onde a água foi. E vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 1 litro, beleza? Belezinha? 1 litro. Então, eu coloquei o soluto aqui, alguma coisa, não sei o que é, pode ser açúcar, sal, certo? Que tem, ó, 1, 2, 3, 4 gramas. O volume eu coloquei até chegar em 1 litro. Olha o que eu estou falando, você não colocou 1 litro, você colocou até chegar em 1 litro. Se eu colocar 1 litro exatamente, pessoal, vai ficar 1 litro? Pensa aí e responde, comenta. Eu já tenho aqui, ó, esses 4 gramas de açúcar, certo? Essa quantidade. Se eu colocar exatamente 1 litro, a solução vai ficar aqui em 1 litro, vai ficar mais baixo, com menos de 1 litro, ou com mais de 1 litro? Responde aí, comenta aí, né? Aí depois a gente vê mais na frente, certo? Então olha só, o meu volume aqui, ele vai ser de quanto? Ó? O meu volume vai ser de 1 litro, beleza? Pronto. Qual a concentração? Não sei, não tem dizendo nada, eu vou descobrir. Então vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho concentração é igual a massa sobre volume. Vem cá, eu não tenho concentração, então eu vou repetir aqui a concentração. Quase gaguejo agora, né? Massa, tá aqui a massa, ó. Então vou colocar no local aqui 4. Se você quiser, para facilitar a sua vida, coloca aqui a unidade, né? Depois mais na frente isso vai ser extremamente importante, certo? E aí, ó, dá uma olhada que tá faltando aqui o volume, ó. O volume tá aqui, 1 litro. Então, ó, bem facinho, só para você. Falei para você, né, que já tá voando alto, que aqui vai ser bem inicial, assim, bem lá do começo, que é para ajudar a galera que ainda não entendeu, né? Então, ó, 4 dividido por 1, 4. E aí o que é que eu tenho aqui, ó, gramas por litro. Então a concentração aqui é 4 gramas por litro. Perguntinha adicional. Do jeito que está aqui,
qual é a massa que eu tenho em 1 litro. Ele já está dizendo aqui, ó, em 1 litro eu tenho 4 gramas, certo? Foca nisso que vai te ajudar também, ó. Em 1 litro eu tenho quanto? 4 gramas. Tranquilo? Vamos para um segundo exemplo, olha só. Eu vou ter aqui, ó, os mesmos 4 gramas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que agora eu vou aumentar aqui para 2 litros, certo? Vou aumentar aqui para 2 litros. Olha o que aconteceu, ó. Vou colocar aqui agora 2 litros. Aqui era 1 litro. Aqui agora serão 2 litros. Então, mais uma vez, é melhor demorar do que errar. Você vai organizar seus dados, ó. Quanto que eu tenho de massa? Eu tenho 4 gramas. Quanto que eu tenho de volume? Eu tenho 2 litros. Quanto que eu tenho de concentração? Eu não sei. Vou substituir na fórmula, olha só, bem lentamente para você entender isso aqui de uma vez por todas, certo? Agora eu vou substituir. Pegar outra canetinha aqui, ó. Uma caneta roxa, né? Então, ó, concentração eu não tenho. Massa quem é, ó? 4 gramas. 4 gramas. Olha só, 4 gramas. Beleza? E o volume, ó, 2 litros. 2 litros. 2 litros. Então, 4 dividido por 2, 2, ó, gramas por litro. Gramas por litro. 2 gramas por litro. 2 gramas por litro. Professor, eu estou visualizando uma coisa. Houve uma diluição? Quem está trabalhando com diluição ainda, né? Mas houve uma diluição aqui? Houve, olha só. 4 gramas por litro. E aqui, ó, só tem 2 gramas por litro. Por que ficou mais fraco? Menos concentrado? Por que diluiu? Porque aumentou o volume da solução e a massa permaneceu a mesma. A massa não mudou, né? Para que tivesse ficado igual, ó, eu dobrei o volume. Se eu tivesse dobrado aqui também, ó, aí ia dar de novo a mesma concentração. Mas eu só fiz botar mais água, né? Eu só fiz fazer isso aqui, ó. Só fiz fazer, ó. Coloquei mais água até chegar em 2 litros. Olha só o que eu estou falando, né? Até chegar em 2 litros. Não é que eu coloquei 1 litro. Comenta aí, vê se tu entendeu por quê, né? Certo? Então o que acontece? Olha só. Ficou mais diluído. Então houve uma diluição? Houve. E olha só que legal, é proporcional, né? Se eu dobrei, ó, saí de 1 para 2, a concentração reduz também 2 vezes, certo? Aqui, em 1 litro, eu tenho 4 gramas, e aqui em 1 litro eu tenho 2 gramas. Como é que pode, professor? Se a massa não mudou, meu querido, olha só, em 1 litro, ó, em 1 litro eu tenho 4 gramas. Aqui em 2 litros eu tenho os mesmos 4 gramas. Então, se eu dividir aqui, ó, 1 litro, eu vou ter quanto? 2 gramas. 1 litro, eu vou ter quanto? 2 gramas. Olha a nossa concentração aqui, ó. Cada litro, 2 gramas. Né? Super rabiscado, né? Vamos apagar aqui para ficar mais... Ó, se a gente fizer assim, vai dar certo. Ó. Olha, pronto. No instante a gente resolve. Certo? Tranquilo? Se não tiver ficado tranquilo, fala aí que a gente dá um jeito de explicar de maneira diferente, tá bom? Então vamos lá. Pontuando algumas coisas aqui que você que está começando a ver isso aqui agora, está começando a entender, jamais pode deixar de fazer. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu separei os dados para não errar de jeito nenhum onde eu vou colocar as coisas, porque senão você pega esse 1, não lembra na hora do texto se é litro, se é volume, se é massa e coloca no local errado e a conta vai sair errada. Então, ó, identificou a massa, separa aqui, ó. Identificou o volume, separa aqui. Quem é a massa? Você já sabe que é isso aqui. Aí você substitui. Olha só. Certo? Isso aí você tem que fazer. Vai demorar? Não vai, não demora nada. Só porque a gente não tem o costume de fazer que a gente acha que vai demorar demais. Certo? Vamos para frente, vamos já para os exercícios já. Não, vamos ver como é que isso aparece no seu dia a dia.
não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui tem um print, uma fotografiazinha de algum refrigerante aí, eu acho que é o Guaraná Antártica, não sei, né? Olha aqui, ó. Refrigerante de baixa caloria, não alcoólico, gasificado, papapá, ppp, aí tem aqui, ó. Edulcorantes, ó, 34,8 miligramas por ml, por 100 ml, quer dizer, cada 100 ml do refrigerante, eu tenho essa massa do edulcorante, certo? Beleza? Essa substância aqui, ó, 9 miligramas por 100 ml, quer dizer, cada 100 ml eu tenho 9 miligramas dessa substância. É a concentração, é a forma de expressar a concentração que ele colocou aí. Pessoal, por que ele não dividiu 9 por 100? Porque fica 009, fica um número muito chato de identificar, né? Então você pode ter essas variações também de informar a concentração para a pessoa. Embora para a maioria da população não faça muito sentido isso, porque a pessoa não sabe nem o que significa, mas você agora está sabendo, né? Na água, será que tem? Tem, ó. Composição química da água, olha só. Isso aqui é uma água, ó, pH 5.8, é uma água ácida, né? E aí vamos para cá, ó. Quanto que tem de bário? Ó, 0,078 miligramas por litro. Cada litro dessa água tem essa massa de bário. Quanto que tem de cálcio? 1,48 miligramas por litro. Tá vendo? Que legal, né? Você consegue fazer uma análise e comparação. Se você pegar vários rótulos aqui de águas e comparar, você vai ver que vai mudar muito isso aqui, dependendo de onde é retirado. E aí você pode até fazer uma brincadeirinha, ó. Olha só, presta atenção. Se você tem aqui, ó, por exemplo, 0078, olha só, 0,78 miligramas, que é o que ele fala ali, ó, em cada litro, ó, em cada litro, certo? Em cada litro eu tenho 0,078 miligramas. Aí vamos supor que isso seja um garrafão de água, né? Um garrafão de água de 20 litros, né? 20 litros. Quanto que eu vou ter? X, faz uma regrinha de 3, né? Ó, X vezes 1, X, né? Então vai ficar aqui, ó, você vai ficar com X igual a o outro lá, ó, 20 vezes 0,078. Então vai ficar 20 vezes esse valor. Então você vai ter aqui, ó, 0,0078, certo? Cálculo aqui que você vai ter quanto? Eu fui inventar de fazer isso aqui, agora tem que fazer as contas, né? Ó, vai dar, esse zerinho vai fazer essa vírgula vir para cá, o 0,78, ó, vai ficar 0,78, né? O 0 do 20 eu já desloquei a vírgula para cá, ó, vezes 2, vai dar aqui, ó, 16 vai 1, 14, 15, vai 1, 0, 1, ó, 1, 2, ó, 1,56 miligramas, agora eu não lembro de que a gente fez. Bário, né? Ó, podia ter pego do cálcio, né? Então, ó, quanto que tem de sódio em 1 litro? Você pode fazer para qualquer valor fazendo esse cálculozinho aí. Certinho? Vamos para as questões então. Primeira questão bem fácil. Dá uma pausa aí, faz a tua conta, depois volta para cá para ver a forma de resolver, certo? Então, acreditando que você fez essa pausa e tentou resolver, né? Vamos agora ver como é que faz. Primeira coisa de sempre, pessoal, por favor, separe os valores, as informações. Ó, qual a concentração obtida? Preste atenção, ó. Se ele está perguntando qual a concentração, então você não sabe qual é a concentração. Ao se preparar uma solução de 1 litro, 1 litro vai ser o volume. Então você coloca aqui bem arrumadinho, bem organizado, que você desse jeito jamais vai errar. Com 5 gramas de cloreto de sódio, né? Então, ó, massa vai ser, ó, 5 gramas. Pessoal, mais fácil do que isso
Vai ganhar almoço grátis na casa da avó, né? Então aqui, ó, concentração vai ser a massa sobre o volume. Bora substituir. Ó, concentração eu não sei quem é. Tá aqui, eu já disse. Massa, tá aqui, eu já sei, ó, não tem como errar, né? 5 gramas. Professor, preciso colocar esse grama? Por enquanto não. Mas eu gostaria que você se habituasse a colocar, porque futuramente ele pode facilitar muito a sua vida para você não errar algumas questões aí que pedem transformações. Aí você acha que está resolvendo certo, na verdade precisa fazer uma conversão antes, certo? Então, ó, 1 litro. Então, ó, 5 dividido por 1, 5, né, gramas por litro. Acabou-se. Esta é a resposta. A concentração dessa solução que vai ser preparada, ela vai ficar em 5 gramas por litro. Tranquilo? Lembrando que isso aqui serve, é um conteúdo que serve para... Você vai utilizar isso na culinária, você vai utilizar isso na medicina, na enfermagem, na biomedicina, na química, na engenharia química, certo? Então, é super importante isso, saber cálculo de concentração. Vamos para a próxima. A próxima é do IF do Mato Grosso. E está aqui 2026. Olha, estamos prevendo uma questão que vai cair no IF do Mato Grosso em 2026. Segura aí, pessoal. Daqui a 2 anos vocês voltam e me falam se caiu essa questão. Certo? É não, galera. Eu errei, né? Deve ser 2016 aí, não sei. A vida tá muito louca. Olha só. Foram utilizados... Ah, dá uma pausazinha e tenta resolver. Vai, vou esperar. Você deu a pausa, voltou, né? Foram utilizados 2 envelopes de 25 gramas. Galera, presta atenção. A massa aqui, ó. 2 envelopes de 25. Olha que legal essa questão para você raciocinar. 25 gramas. Quanto que dá isso aqui? 50 gramas. Ah, mas... Não, ele usou 2 envelopes. Ele abriu um envelope de 25, botou outro de 25. Total deu 50. Acabou-se. Certo? De laranja em pó, que suquezinho, né? Para preparar aquele delicioso suco de 1 litro de suco. Então, o que é isso aí? Volume. Volume é 1 litro. Certo? 1 litro. Qual é a concentração em gramas por litro? Ele até disse como é que ele quer, ó. Qual é a concentração em gramas por litro? Eu não sei. Aí eu já puxo aqui um aviso, o seguinte, ó, presta atenção. Ele está pedindo a concentração em gramas por litro, beleza? Por isso que eu pedi para você se habituar a utilizá-lo. Será que do jeito que está aqui, se eu jogar na fórmula, vai sair em gramas por litro? Vamos ver. Aqui está em gramas, aqui está em litro. Vai sair em gramas por litro, não tenho. A minha preocupação é só fazer as contas. Fechou. Então vamos lá. Colocando lá na equaçãozinha de concentração, que não precisa você decorar, é só saber que é alguma coisa sobre o volume. A minha alguma coisa aí são 50 gramas. Esses 50 gramas no volume vai dar quanto? É isso que você tem que fazer as contas. Não precisa nem lembrar desses 6, desses N, desse V. É só saber a posição que vai ficar. Entendeu? Então aqui, ó. Eu preciso colocar a massa sobre o volume, certo? Aí substituindo, já vamos fazer diferente aqui, ó. 50 gramas sobre volume de 1 litro. 50 gramas sobre volume de 1 litro. Então vai ficar quanto? Olha que maravilha de questão. 50 gramas por litro. Então facinho, facinho, facinho. E aí você marcaria a letra E de espetacular aprovação. Vamos para a próxima rapidinho. Olha só. Aqui é da CESIEG, que eu não faço a menor ideia do que seja. Quem souber, coloque aí nos comentários, certo? Mas a questão é massa. Olha só. Ao dissolver... Ixi, peraí. Eu vou fazer essa aqui de 2 maneiras, certo? 2 formas de calcular. Você escolhe a que você gostar mais. Preste atenção. Eu vou resolver essa questão 2 vezes, de 2 maneiras diferentes, certo? Vamos lá. Ao dissolver 102,5 gramas de NaOH, para aí e já coloca a tua
observação organizada. A massa que ele dissolveu, dissoluto, que é o que a gente dissolve, 2,5 gramas. Não interessa do que foi, você só precisa desses dados aqui. Em 400 ml, pronto, olha só, o meu volume é 400 ml. 400 ml. Obtém-se 410 ml de solução. Aí, você que não respondeu ainda a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Presta atenção. O cara tinha aqui, ó. Que legal. O cara já tinha aqui, ó. Colocou lá o açúcar. Bota lá, 100 gramas de açúcar. Aí eu disse assim, prepara aí uma solução de 400 ml. Tu vai jogar exatamente 400 ml. Veja o que foi que ele fez. Ó. Quando ele colocou exatamente 400 ml, não ficou 400 ml. Porque já tem alguma coisa ali. Então, se já tem alguma coisa, já está ocupando o volume, isso que você vai colocar a mais vai ficar maior, né? Então deu, ó, 410. Então se eu quero aqui, ó, exatamente 400 ml, eu não vou colocar 400 ml. Eu vou colocando água aqui até chegar na marca que tenha 400 ml. Fechou? Mas esse não é o objetivo da questão. É só um comentário que também você pode ser solicitado para responder ou discutir uma questão aberta, certo? Então, olha só, o nosso volume aqui é de 400 ml ou de 410? Quando a solução ficou pronta, não tinha mais 400, não é 400 ml, é 410. Então, você vai pegar e vai corrigir aqui, ó, 410 ml, certo? 410 ml. Veja como é importante você fazer essa análise com cuidado, com critério e organizar tudo bonitinho aqui para poder você não perder uma questão que é fácil, tá? Com base na informação, assinale a alternativa que indica a concentração dessa solução em gramas por litro. Pronto, fechou. Fechou? Calma. Olha só que interessante. Ó. Ele quer em gramas por litro. Só que aqui está em gramas e aqui está em ml. Bem rapidinho aqui, ó, presta atenção. Se você sabe que 1 litro é 1000 ml, certo? Você pode fazer uma regra de 3 aqui, né? Você pode colocar aqui, ó, 400 ml, vai ser quanto? Né? Vai ser x. Aí, ó, vai ficar 1000, ó, x igual a 400. Então, essa continha vai dar quanto? Ó, x igual a 400 dividido por 1000. E aí, ó, corta 0 com 0. 4 dividido por 10 dá 0, 4. Perfeito. Mas você sabe também, de cabeça, de uso no seu cotidiano, que 0,5 litros, sem fazer conta nenhuma, meio litro é igual a 500 ml. Quando eu quero vir de 500 ml para litro, o que eu estou fazendo? Eu não estou dividindo por 1000? Estou. Aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula ficou bem aqui. Certo? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, se eu quero ir de ml para litro, eu divido por 1000. De litro para ml, eu multiplico por 1000. Fechou? Então, vamos transformar isso aqui para litro. Por quê? Relembra por quê? Por que a gente vai transformar para litro? Porque ele quer em gramas por litro. Ele não quer em gramas por ml. Ele quer em gramas por litro. Se eu fizer do jeito que está aqui, vai sair em gramas por ml. Certo? Então, é só dividir por 1000. Aí você vem aqui com a vírgula que vai sair, ó. 1, 2, 3. Vai ficar quanto? Vai ficar 0,41 litros. Fechou? A concentração que ele quer saber, e aí é só a gente substituir. Olha só, concentração vai ser igual a massa sobre o volume. Certo? Beleza? Concentração igual a massa sobre o volume. Substituindo quem é a massa, ó. 102, 102, 102, 102, 102, 5, dividido por 0,41. Aí é quando a pessoa desiste, né? A pessoa desiste, a pessoa diz, não, aqui já deu, vou chutar, com certeza vai dar a letra A. Né? Aí desiste. Né? Desiste por quê? Porque falta treino.
se você não souber fazer isso aqui, você vai assinar o canal de uma professora. Eu não sei se é assim que se escreve, mas é Giz. Bota no YouTube, Giz Matemática. Minhas filhas assistem, né? E até eu, quando eu tive uma dúvida num cálculo de uma divisãozinha que eu fazia, estava errando. Por que eu estou errando? Eu vou botar lá na Giz. Ela tinha ensinando. Era um detalhezinho de um zero lá que eu estava esquecendo de colocar, não sei porquê. Você precisa. Por isso que eu disse, essa aula aqui é uma aula inicial, introdutória, assim, para você, olha só. Você não pode olhar para isso aqui e entrar em desespero. Você precisa. Isso que eu vou fazer agora não vai salvar a tua vida. Você precisa ir aqui nesse canalzinho aqui, que ela trabalha muito com essas continhas básicas que vão fazer você acertar uma questão dessa daqui, certo? Então, faça isso, né? Estou indicando o melhor canal de química que existe para você aprender esse tipo de continha aí, que você não pode vacilar. Então vamos lá, primeira forma de resolver, eu acho que eu vou fazer tudo aqui, vou apagar aqui, eu acho que vai dar tempo. Ó. Vai dar tempo não, vai sobrar espaço, para pensar que não ia ter espaço, é aqui que eu vou precisar de bastante espaço. Vou separar bem aqui, ó, certo? Aqui, ó, segundo modo. A gente vai dizer que é o primeiro modo, certo? E ali o segundo modo. Vou botar aqui, ó, primeiro modo, segundo modo, certo? Eu vou só repetir isso aqui embaixo. Ó, vai ficar assim, ó. Concentração vai ser igual, tô só repetindo, certo? Concentração, ó, 0,41. Tem gente que vai achar uma besteira e tal, mas eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente. Ó, olhou para isso aí, tá com dificuldade, elimina as vírgulas. Tem duas maneiras de você eliminar. Primeira maneira, você multiplica pelo mesmo valor, em cima e embaixo, até você sumir com as vírgulas, certo? Então aqui, ó, precisa caminhar uma casa, duas casas, então você vai multiplicar por 100. Obrigatoriamente em cima vai ser 100 também. Beleza? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Você vai ficar com, em cima, ó, andou uma casa, ficou, ó, 1025, só que tem mais uma casa, porque são dois zeros, ó, andou uma casa, andou duas casas, então a vírgula que vem para cá, ó, ficou 10.250, certo? Pronto, sumiu com a vírgula, vamos sumir com a vírgula embaixo, ó, dois zeros, duas casas, então vai ficar 41. Então o que você vai fazer? Você vai dividir. Então vai ficar aqui, ó, 10.250, né? 10.250 dividido por 41. Aí vamos dividir. Pô, olha só, vamos botar a vírgulazinha aqui, né? Do jeito que você vai aprender lá na Giz Matemática, que você vai assistir todos os vídeos dela para não errar mais essas continhas bestas. Certo? Se eu multiplicar 5 vezes 40, não sei porque eu estou multiplicando isso, né? Se eu multiplicar 2 vezes 41, ó, 2 vezes 41 vai dar 82. Aí eu vou botar aqui 82, né? Vou subtrair aqui, vai dar 0. Aqui sobra 2, desce 1 do outro lado e crau, né? Aí o meu 5 aqui vai baixar, ó. Baixou 5. Pronto, agora aqui vem o 5, né? 5 vezes 40 dá 200, né? Só que 5 vezes 41, se você fizer as continhas, vai dar 205. Exatamente 205. Olha, quer dizer, o avaliador aqui da CGR, ele não é tão cruel assim, né? Eu estava querendo saber se você ia conseguir transpor essa barreira das vírgulas, né? Que o aluno vê a vírgula, pronto, aí desiste da vida. Não pode, né? Passou o momento desesperador aqui da vírgula, olha só que maravilha.
5 vezes 41, 205. Zerou. Aqui zerou. E aí tem um zerinho que sobrou aqui, ó. Tá vendo esse zerinho? Eu tenho que eliminar ele também. Então, ó, 0 vezes isso aqui vai dar 0. Pronto, acabou-se. Então, meu resultado, olha só que maravilha. 250 gramas por litro. Pronto, aqui, ó. Marca a letra D. Acabou-se, né? Acabou-se. Fechou, né? Ficou perfeito, certo? Tem outra forma de resolver? Tem outra forma de resolver. Que eu, particularmente, era a forma que eu resolvia quando estava no ensino médio. Né? Eu adorava fazer isso. Para mim era mais fácil, ficar mais claro. Né? Para você pode ser que fique também. Ó. Vamos lá. 102. Aqui, ó. O jeitinho que tá ali, né? 41. O que eu vou fazer aqui também, você também aprende lá na GIS Matemática. Você vai ser assinante da GIS Matemática e vai comentar lá assim: eu estou aprendendo muito com esse canal, professor, muito obrigado. E eu cheguei aqui graças ao professor lá do canal Claro Como Água. Aí você bota lá o link, que é para o pessoal que está lá começar a seguir a gente, certo? É uma mão lava a outra, né? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com notação científica, ó. Eu quero eliminar essa vírgula. Se eu vou andar com essa vírgula aqui uma vez aqui, ó, para lá, que não apareceu. Eu vou andar com essa vírgula aqui, ó, uma vez para frente aqui, ó, certo? E aqui eu vou andar, ó, 1, 2, certo? Presta atenção, olha só. Então vai ficar aqui, ó, 10.000 aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Acabei com a vírgula, porque eu andei uma casa só. Então, se eu andei uma casa, vai ficar 10... Agora o pessoal chama 10 elevado a menos 1. Certo? 10 elevado a menos 1. Quando eu venho para cá, ó, andei duas. Então vai ficar 41 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto, a gente vai dividir isso aqui, ó. Vamos lá. 10, ó, 25 dividido por 41. Perfeito? Olha só, vamos lá, de novo, ó. 2 vezes 41 dá 82. Mesma continha, ó. Dividiu, aqui, ó, deu 0. Sobrou 2, baixou 1, sobrou 20, né? Baixou aqui o 5, ó. Então, 5 vezes 41, 5 vezes 40 dá 200, 5 vezes 41 dá 205. Aí vai zerar. Pronto, aqui deu 25. E, professor, o senhor errou, né? Não errei. Olha só, lembra que aqui, ó, era 10.250. Aqui é só 1.025. Tá faltando um zero aqui, né? É essa a diferença, olha só. Então, ficou essa divisão 25 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 2. Eu adorava fazer isso aqui. Aí o que eu faço? Ó, 25, ó, 10 elevado a menos 1. Quando eu subo com isso aqui, o meu expoente troca de sinal, fica positivo, fica mais 2. Repete a base e soma os expoentes. Como é que é isso? Olha só, 25 vai ficar, repete a base, soma os expoentes. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá quanto? Dá 1, né? Então, ó, 25 vezes 10 elevado a 1. Quanto é 10 elevado a 1? 10. 25 vezes 10, 250. Olha assim, ó, né? Aí, ó, gramas por litro, né? Do jeitinho que tá ali, gramas por litro. Olha que maravilha. Aí você pergunta assim, professor, mas isso aí é mais complicado, né? Não é complicado, é diferente, e essa forma de resolver utilizando notação científica, dependendo do nível da questão que você vai resolver, ela facilita a tua vida, para você resolver coisas mais complexas. Então seria interessante, né? Você quer aumentar o seu nível,
né? Você vai sentir a necessidade de aprender isso aqui. Ah, mas eu nunca vi isso aqui. Vai na GIS. Vai na GIS. Sim. Ô GIS, adorei a aula. Sabe quem pediu para eu vir aqui? Foi esse canal aqui, ó. Ó. Claro como água. Ó. Como água. Aí você... da gente lá. Certo? Vamos lá. Tranquilo aqui, né? Aí você vai ver que a outra é igual, porque eu estava pretendendo resolver daquela outra forma aqui, mas coube tudo aqui, né? Coube tudo aqui, a tela tá gigante. E aí vamos aqui, será que tem mais uma? Pronto, ó, só mais essa aqui pra gente correr. Eu acho, gente, eu não sei se é Maringá isso aqui, ó. Eu acho que é Maringá, estadual de Maringá. Não sei, comenta aí, né? Não fui atrás de ver, certo? Mas é uma questãozinha um pouco diferenciada. Tenta resolver e você não vai acreditar como ela é tão fácil que talvez você vai errar. Dá uma pausa e tenta resolver, porque assim, é muito, muito, muito fácil. Só para você ver como é legal você aprender. Né? Você chega numa questão dessa que muita gente chuta, erra, não sabe nem o que é. Aí você olha assim, caramba, como que o cara colocou isso? Ele coloca porque ele sabe que muita gente vai errar. Certo? Então aí, você deu pausa. Tentou resolver sozinho? Então vamos lá. De acordo com os parâmetros atuais de monitoramento ambiental, as águas da superfície não devem conter mais do que 0,78 mg por litro de cromo. Então, o limite máximo é quanto? 0,78 miligramas por litro de cromo. Certo? Sabendo que a densidade da água pura a 25 graus Celsius é 1 grama por ml, assinale o que for correto. Em um volume de 1 litro dessas águas, deverão estar presentes no máximo 7,8 gramas de cromo. Ó, presta atenção. Ó, que foi que ele falou aqui do limite máximo? Não pode ter mais do que 0,78 miligramas por litro, certo? Aí ele fala assim, ó. Ele tá já dizendo para você que o máximo que essa água vai conter de concentração é o que está aí, o limite máximo, é o máximo. Então, aquela análise que nós fizemos lá no começo, né, que eu perguntei para você assim, tá, o que quer dizer isso aqui? Ele está dizendo que em cada litro tem quanto? Tem isso aqui. Então, em cada litro tem 0,78 miligramas. Miligramas, certo? Certo? Miligramas. 1 grama, ó. Quilo, 1000 gramas. E 1 grama, ó, tem 1000 miligramas, certo? Tranquilo? Então, se nessa água vai ter no máximo, em cada litro vai ter no máximo 0,78 miligramas, ele disse aqui, em 1 litro dessas águas deverão estar presentes no máximo 0,78 gramas? Não. Errado. É 0,78 gramas, sabe quanto é que vai dar? 0,78 gramas. Ó. Vai dar, ó, 7.800, ó, 1, 2, 3 gramas. Muito maior. Beleza? É isso. Então, espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para o ganho de conhecimento nesse assunto. E um abraço. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, né? E não curtiu e nem assinou o canal, faz
faz o que tem que fazer, porque você sabe que vem mais coisa, né? Se chegou até aqui é porque gostou, tá bom? Grande abraço, sucesso!